Você chegou até aqui achando que era o fim, mas Deus manda te dizer, Ele só precisa de uma palavra para mudar tudo. O que era impossível para você, o que parecia travado, negado, esquecido, vai se cumprir, e você vai saber que foi Ele, porque o agir de Deus é simples, mas é poderoso. Ele abre portas onde não tem parede. Ele ressuscita o que já estava morto. Ele transforma aquilo que ninguém mais acreditava. Essa oração foi feita com fé, autoridade espiritual e direção divina. Ouça, ore junto e repita quantas vezes for preciso. Algo vai começar a se mover a partir desse momento. Lembre-se, quando Deus quer fazer, Ele só diz uma palavra e tudo obedece. Compartilhe com alguém que precisa de um milagre urgente. Ative o sininho e inscreva-se no canal para receber mais orações de fé. Creia, declare, espere. O impossível vai se cumprir. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, neste instante sagrado, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, como quem se despe de toda a aparência e toda a força humana, reconhecendo que sem Ti, nada somos, nada temos, e nada conseguimos sustentar por nós mesmos. Tu que com uma só palavra formaste o universo, que disseste, haja luz, e houve luz, que sopraste vida no homem do pó, vem agora soprar esperança sobre este coração cansado, sobre esta alma aflita, sobre esta vida que sente que está por um fio. Porque sabemos, Senhor, que quando tudo parece desabar, quando os ventos da angústia sopram forte, é aí que Tua mão se estende com poder e Tua fidelidade brilha como o sol ao meio-dia. Mesmo quando não vemos saída, quando os diagnósticos dizem não tem jeito, Tua palavra ecoa firme em nossos corações, porque para Deus nada é impossível. Sim, Senhor, nós cremos nessa verdade. Cremos mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o peito apertado, mesmo com o silêncio pesado das noites sem resposta. Porque não andamos por vista, mas por fé. E a fé, Senhor, é essa confiança louca, linda, que acredita mesmo quando tudo grita o contrário. E não é um sentimento passageiro, mas uma escolha diária, uma decisão firme de crer. Mesmo quando estamos como José, vendidos, injustiçados, esquecidos, sabemos que há um propósito sendo forjado, que os bastidores estão se movimentando, que a Tua mão trabalha mesmo quando os olhos não percebem. Ensina-nos a caminhar como quem confia, como quem sabe que o deserto não é o fim, mas um caminho para a terra prometida. Porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Tu permaneces o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ó Deus, quantas vezes nos sentimos pequenos, perdidos, sem direção. Quantas vezes pensamos em desistir, em jogar tudo para o alto, em recuar. Mas Tua palavra nos chama para frente. Nos chama para confiar mesmo chorando, mesmo cansados, mesmo feridos. Porque não é no conforto que a fé amadurece, é na luta, na pressão, na espera. É aí que o caráter é forjado, que o ouro é purificado, que o vaso é moldado. Senhor, segura essa pessoa agora. Abraça esse coração que está assistindo este vídeo. Que ela sinta o Teu cuidado, que perceba que não está sozinha. Que mesmo em silêncio, o Senhor está agindo. Que cada lágrima caída esteja sendo colhida como semente de um novo tempo. Pai, entra nesta casa, neste quarto, nesta mente confusa. Traz ordem onde há caos, traz paz onde há medo, traz direção onde há dúvida. Sabemos que o Senhor não precisa de cenário favorável, de currículo bonito, de conta bancária cheia. O Senhor só precisa de um coração disposto. E esse coração está aqui, quebrantado, rendido, clamando. Vem, Senhor, visita com Tua glória, transforma de dentro para fora. Não apenas resolve problemas, mas muda o interior. Tira o peso, o medo, a insegurança e planta uma fé viva, sólida, inabalável. Que essa pessoa compreenda que não é definida pelas falhas,
mas pela identidade de filha, de filho amado do Deus Altíssimo. Que ela veja que a história dela não acabou, que ainda há capítulos de vitória por escrever. Senhor, nesta oração, também te pedimos por reviravoltas. Aquelas reviravoltas que só o Senhor pode fazer. Aqueles movimentos invisíveis que mudam tudo, que surpreendem, que fazem até quem duvidava dizer só pode ter sido Deus. Porque sabemos que quando a porta parece fechada, o Senhor cria uma nova entrada. Quando não há solução visível, o Senhor manifesta o sobrenatural. E é nessa confiança que descansamos, porque descansar em Ti, Pai, não é fraqueza, é maturidade. É saber que o Senhor cuida de tudo perfeitamente. E mesmo que agora seja noite, amanhã vai chegar. Mesmo que agora seja dor, o riso vai voltar. Mesmo que hoje seja escassez, amanhã será abundância. Pois Tu és o Deus de recomeços, de restauração, de propósitos que não falham. E agora, Senhor, nós queremos declarar com toda a força da alma: Senhor, eu confio em Ti. Confio mesmo sem entender, confio mesmo sem ver. Porque sei quem Tu és, sei que as promessas ainda vão se cumprir. Sei que meu nome está escrito na palma das Tuas mãos. Sei que minhas orações não são em vão. Sei que os céus registram até o meu suspiro mais profundo. Por isso, eu escolho não desistir. Escolho continuar. Escolho levantar mais uma vez. Porque eu sei que a minha história está nas mãos do Autor da vida. E se Ele ainda está escrevendo, é porque ainda não é o fim. É só o começo de algo muito maior. Aleluia! Senhor, abençoa essa pessoa que está agora diante deste vídeo, buscando consolo, direção e esperança. Que ela sinta a Tua presença forte como um abraço apertado, que envolve, aquece e cura. Que o Teu Espírito Santo traga alívio ao coração aflito e que a paz que excede todo entendimento invada cada canto da alma dela. Renova, ó Pai, as forças que se esgotaram com as lutas do dia a dia. Dá vigor ao corpo cansado, ânimo à mente atribulada e esperança ao espírito abatido. Que ela saiba que não está sozinha, pois o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Levanta-a com mão forte, ergue a cabeça dela e mostra que ainda há muito por vir. Abre portas onde não existem, Senhor. Cria caminhos no deserto, rios em terras secas. Que haja provisão sobrenatural, oportunidades inesperadas e respostas que ela nem imaginava receber. Que o céu se mova ao som da fé dela e que cada clamor seja ouvido e respondido. Toca, Senhor, nos sonhos que foram adormecidos. Sopra a vida onde só havia cinzas. Que a alegria volte a florescer. Que os projetos voltem a ganhar forma. Que a alma dela seja restaurada por completo. Faz nova todas as coisas, pois Tu és o Deus de recomeços. E que a partir de hoje, essa pessoa caminhe em confiança, fé e ousadia. Que a Tua mão esteja sobre ela em cada passo. Que ela seja guiada, protegida e fortalecida em todo o tempo. E que nunca mais se esqueça: o Senhor está com ela. Em nome de Jesus. Amém. Desde os tempos antigos, a história da humanidade está entrelaçada com momentos de crise, silêncio, milagres e recomeços. O povo de Deus sempre enfrentou desertos, vales escuros e aparentes derrotas. Mas em todos esses cenários, uma constante se mantém firme. O Deus que age mesmo quando ninguém vê, que transforma impossíveis em testemunhos e que escreve histórias de vitória onde só havia páginas de dor. Ao olharmos para as Escrituras, encontramos personagens reais como eu e você, que passaram por desafios gigantescos, mas que decidiram confiar, mesmo chorando. O pano de fundo da nossa fé não é a ausência de luta, mas sim a presença de um Deus que jamais abandona os seus. Desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, a mão de Deus nunca deixou de agir. E é exatamente essa mão que está pronta para agir também na sua vida. Vamos voltar no tempo,
até uma história que pulsa nas páginas de Gênesis. A vida de José, filho de Jacó. Um jovem sonhador, rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo, lançado numa prisão injustamente. Mas mesmo ali, Deus estava com ele. Gênesis 39, 21 diz: O Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e concedendo-lhe simpatia perante o carcereiro. José não tinha ideia de que a prisão era parte do caminho para o palácio. Ele não viu o plano completo, mas confiou no Deus que via. A beleza dessa história não está apenas no desfecho glorioso, mas na fidelidade de José em cada fase. Mesmo preso, ele interpretava sonhos. Mesmo esquecido, ele servia. Mesmo injustiçado, ele não murmurava. Isso nos ensina que a verdadeira fé não é passiva. Ela trabalha enquanto espera. Ela age mesmo sem aplauso. Ela acredita mesmo sem entender. Outro exemplo poderoso é o de uma mulher, sem nome, mas com uma fé que atravessa séculos. A mulher do fluxo de sangue. Em Marcos 5, 25, 34, lemos sobre essa mulher que sofria há 12 anos, gastara tudo o que tinha com médicos e só piorava. Mas bastou ela tocar a orla das vestes de Jesus, e o milagre aconteceu. Jesus parou tudo para olhar nos olhos dela e dizer: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Marcos 5:34. Note que Jesus chamou de filha uma mulher que a sociedade via como impura, invisível, sem valor. Ele não apenas curou o corpo dela, ele restaurou sua dignidade. Isso mostra que Deus não vê só o que nos dói por fora. Ele vê a alma. Ele trata o que ninguém percebe. Ele escuta até o toque da fé silenciosa. Assim como ela, talvez você esteja ferido há anos, tentando de tudo, cansado de lutar. Mas Jesus está passando. E se você decidir tocar nele com fé, tudo pode mudar. E ainda voltando a Gênesis, nos deparamos com Abraão, um homem já velho, casado com uma mulher estéril, ouvindo uma promessa aparentemente absurda: Você será pai de multidões. Romanos 4, 20 e 21 explica o coração desse homem. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão nos ensina que fé não é sobre o que sentimos, é sobre quem Deus é. Ele não olhou para o próprio corpo já amortecido, nem para o ventre de Sara, que já não podia gerar. Ele olhou para o Deus que criou todas as coisas do nada, e essa fé foi contada como justiça. Quantas vezes não fazemos o contrário? Olhamos para as contas, para o espelho, para o que os outros dizem, mas Deus nos chama a olhar para Ele, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora pare e pense. Todas essas histórias são reais. Gente como eu e você. Gente que sentiu medo, dúvida, rejeição. Gente que pensou em desistir. Mas o que fez a diferença foi a decisão de continuar confiando. E isso é extremamente relevante para os nossos dias. Vivemos num tempo de ansiedade, pressa, incredulidade. Um tempo onde o ver para crer é mais comum que o crer para ver. Mas a fé bíblica é o contrário do senso comum. 2 Coríntios 5:7 afirma: Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso não é poesia bonita, é uma postura de vida. Deus está nos chamando para andar diferente, para não sermos guiados pelo noticiário, pelo medo, pelas estatísticas, mas sim pela Sua palavra, que não muda, que é viva, que é poderosa para transformar qualquer cenário. Por isso, quando oramos, como fizemos acima, não é só uma repetição religiosa, é um encontro espiritual, uma conversa com o Pai. É quando a alma se derrama e o céu se move. É onde começamos a ver não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam
e não se cansam. Deus não nos chama para ignorar a dor. Ele nos chama para confiar apesar dela. Ele nos convida a descansar, sabendo que Ele está cuidando dos bastidores. Que mesmo que hoje pareça o fim, é apenas um capítulo do que Ele ainda vai escrever. Em resumo, a Bíblia é um livro de reviravoltas, de pessoas comuns tocadas por um Deus extraordinário. José saiu da prisão para o trono. A mulher do fluxo de sangue saiu do anonimato para ser chamada de filha. Abraão saiu da esterilidade para se tornar o pai da fé. E você? Você está no meio do processo, mas o final já está escrito, e é de vitória. Por isso não desista, não pare, não recue. O mesmo Deus de ontem continua sendo Deus hoje. Ele ainda cura, ainda restaura, ainda abre portas, ainda muda destinos. E a fé que moveu o céu naquela época ainda é a mesma que pode transformar sua vida agora. Continue firme, continue crendo. A história ainda não acabou. E o melhor de Deus está por vir. A mensagem de hoje nos ensinou que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança inabalável no Deus que tudo pode. Aprendemos que, mesmo diante de diagnósticos negativos, portas fechadas e longas esperas, Deus continua agindo nos bastidores. A história de José nos mostrou que os processos dolorosos fazem parte do caminho para o propósito. A mulher do fluxo de sangue nos ensinou que um simples toque de fé pode mudar tudo. E Abraão nos lembrou que promessas de Deus não falham, mesmo quando tudo parece impossível aos olhos humanos. Compreendemos que andar por fé é uma escolha diária e não um sentimento. Que confiar em Deus é se manter firme mesmo chorando, mesmo sem entender. O silêncio de Deus não significa ausência, mas sim um momento de preparação e maturidade. A oração sincera move os céus, e Deus continua escrevendo histórias de reviravolta na vida daqueles que decidem não desistir. A mensagem também destacou que Deus não se limita às nossas condições humanas. Ele é o Deus do impossível. Por isso devemos descansar nele, crendo que a vitória já está sendo construída no invisível. Deixa aqui nos comentários o que Deus ministrou no seu coração hoje. O seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém que também está passando por um momento difícil. Aproveita e já se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que edificam, restauram e fortalecem a alma. Curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas. E olha só, na tela final tem um vídeo especial que foi separado com muito carinho para você. Clica lá agora, porque Deus ainda quer continuar falando com você. Não sai daqui sem conferir. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.